Boa tarde a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês outra vez. Eu sou Mônica Moura e faço parte da equipe técnica da Casa do Professor. E eu convido vocês a dialogarem conosco, por meio da nossa convidada de hoje, sobre um tema muito importante para a nossa formação e a nossa ação docentes: o currículo escolar e a Lei 11.645 de 2008, entre obstáculos e possibilidades na luta pelos povos indígenas. A Lei 11.645 de 2008, que torna obrigatório o estudo da história e cultura indígena e afro-brasileira na educação básica, representa um marco legal essencial para a valorização dos povos originários, mas enfrenta obstáculos significativos para sua implementação plena. O currículo escolar, portanto, vive uma tensão constante entre a obrigatoriedade da temática e a persistência de estereótipos. Para superar os obstáculos, a implementação da lei exige o abandono de uma perspectiva única de história e a adoção de uma abordagem decolonial, que valorize os protagonismos indígenas e educação diferenciada. A luta consiste em transformar essa obrigatoriedade legal em uma prática pedagógica cotidiana, reconhecendo a cidadania e a presença viva dos povos indígenas no Brasil. Porém, antes de chamar a nossa convidada, comunico que ao final deste encontro aparecerá no bate-papo do Facebook um link que servirá como lista de presença e certificação. Lembrando ainda que os participantes podem fazer perguntas ou comentários no bate-papo. Fiquem bem à vontade. E agora, antes de chamar também a nossa convidada, eu quero apresentá-la para vocês. A nossa convidada de hoje, a nossa palestrante especial, é a Marise Vieira de Oliveira. Seu nome guarani é Parareté. Ela é professora de História, especialista em História Social do Brasil, mestre em Educação para as Relações Raciais, doutora em Diversidade, Demandas Sociais e Educação, pós-doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Educação, Cultura e Periferias Urbanas, da UERJ, é presidente da AIAN, que é a Associação Indígena Aldeia Maracanã. Foi coordenadora do Instituto dos Saberes dos Povos Originários, Aldeia Jacutinga, por 8 anos. É membro do Parlamento do Parlamento Indígena do Brasil. Promove cursos de capacitação para professores sobre como trabalhar a Lei 11.645 na questão indígena. Também presta assessoria histórica para trabalhos culturais sobre questões indígenas, como o Rolê Carioca. Foi assessora histórica da peça teatral Caminho de Volta, Álamo Facó, tendo recebido o primeiro lugar do FOCA sobre a Guerra dos Tamoios no Rio de Janeiro. A minha imagem sumiu um segundo, mas a gente já voltou. Também foi curadora do projeto cultural Eu Reinvento Outros Mundos. É uma das coordenadoras dos eventos da IAN no Parque Lage e no Museu da República, coordenando mesas de debate e exibição de filmes, seguidos de debates sobre história e cultura indígena. Prestou curadoria para o filme Território do Pocá, faz palestras sobre questões indígenas também em diversas universidades, é parecerista de cotas indígenas, parda negra e quilombolas em bancas de identificação de cotistas e também faz contação de histórias indígenas em projetos educacionais e em escolas. Bom, eu acho que eu já fiz um pouquinho desse panorama, desse vasto currículo da nossa querida Marise, mas eu vou agora chamá-la para estar aqui com a gente na tela e ela pode também ficar à vontade para complementar um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua formação acadêmica. Seja muito bem-vinda, Marise. É um prazer nós recebermos aqui você para tratar de um assunto tão importante e um assunto que a gente já tratou algumas vezes, mas eu acredito que hoje a gente vai se aperfeiçoar, a gente vai mergulhar mais fundo
nesse debate. Muito obrigada, Mônica. Boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer estar aqui. Eu quero primeiro agradecer a Seu áudio, Marise, aumentar um pouquinho, por gentileza. Eu acho que onde eu o microfone está ligado. Eu não sei onde eu aumento, mas eu vou aumentar a voz. A gente já vai dar uma assessoria para você. Já está ouvindo melhor? Tá ótimo, então. Então, é um prazer estar aqui com vocês. Agradecer à Secretaria Municipal de Educação de Nova Iguaçu pelo convite e à Casa do Professor também, né? Está aqui hoje podendo fazer esse bate-papo, né? Que eu também quero ouvir os colegas que estão aí assistindo. Né? Perfeito. Bom, eu posso começar agora? Sim, pode, claro. Queremos ouvir. Vocês estão ouvindo direito? Sim, sim. Bom, então pode passar, por favor. Bom, olha só, gente, eu vou começar, né, falando sobre... Depois nós vamos começar a falar sobre alguns conceitos, né? Mas eu não sei se vocês já viram essa foto, né? Essa imagem, né? Que, na verdade, é uma imagem que questiona todo o eurocentrismo que nós vivemos até os dias atuais, né? Então, vocês estão vendo aí, né, o nosso continente, né, que vocês chamam de continente americano, né, em homenagem a Américo Vespúcio, que foi quem chegou aqui no continente, né, e a partir daí, no dia 12 de outubro de 1492, começa o maior genocídio da história do mundo, né? Então, hoje existe um livro, né, de um casal de historiadores, Godrin e Vieser, que vai falar sobre isso, né? Como é que a quantidade de pessoas que morreram a partir dessa invasão, né? Não houve descobrimento, apesar disso, infelizmente, estar nos livros até hoje, né? Descobrimento do Brasil, descobrimento da América, né? Um território que se chamava Biayala, né? O nome do nosso continente, mas ainda é o europeu que começaram a garantir que toda a nossa história nesse continente ela fosse simplesmente banida de todo o currículo. Então, na verdade, o que nós estamos falando é que a gente precisa parar de olhar tanto para o norte e olhar para o sul. É por isso que o sul aparece aí, né, em evidência e o norte para baixo, porque, na verdade, a gente não tem muito contato com todos os povos que estão no sul, né? Então, na verdade, o tempo todo no currículo, principalmente da história, mas também no currículo, quando a gente fala sobre literatura e outras áreas do conhecimento, o conhecimento que existe é o conhecimento do norte. Então, é por isso que a gente mostra essa foto, né? Essa imagem, mas também começando com Paulo Freire, né? Que para mim é o primeiro decolonial que nós tivemos.
aos esfarrapados do mundo e aos que nele se descobrem, e assim descobrindo-se, com eles sofrem, mas, sobretudo, com eles lutam. Então, na verdade, a gente precisa também olhar que esse currículo que nós temos produz também muito sofrimento. E uma das primeiras coisas é nos colocar como minorias, né? Quando Cabral ou quando Cristóvão Colombo chegou a essas terras, eles encontraram milhões de pessoas. Então, a gente não pode dizer que houve descobrimento, houve invasão, porque a gente não descobre aquilo que já tem dono. E aí eu coloco essa charge, né, que fala sobre as minorias, né? Uma segunda questão que a gente precisa sempre trabalhar, e uma outra chargezinha, que mostra, né, o macaquinho perguntando ao curumim o que ele quer, o que ele espera, né, ser quando crescer. E aí ele diz respeitado, porque, na verdade, esse currículo que nós temos, eles não nos respeitam, né? Então, a primeira coisa que a gente quer é respeito, é não ter sempre aquele estereótipo que toda vez nos perguntam sobre várias coisas que, na verdade, foi o colonizador que inventou, assim como o território, né? Mas aí essa é uma história que a gente vai falar depois. Eu queria que vocês olhassem para essa estátua. Essa estátua é a estátua de São Sebastião, e ela fica ali no Flamengo, ali na Glória, né? Na Glória, atrás vocês vão ver o outeiro da Glória, né? E que, na verdade, ela foi colocada ali por conta da história da criação da cidade do Rio de Janeiro. E esse símbolo, né, de São Sebastião, com as flechas, elas vão falar sobre São Sebastião, que vai ajudar os filhos de Deus, né, na época era isso, essa era a fala deles, na luta contra os ímpios, né? Os ímpios eram os povos originários. E ela continua nesse espaço mostrando que essa história ela não terminou, né? Ali, na verdade, deveria estar uma estátua do Aimberê, ou uma estátua de Cunhambebe, ou uma estátua de Coaquira, né? Ou a estátua de vários outros heróis que lutaram e resistiram para que os seus territórios não fossem tomados, para que os seus corpos não fossem dominados e escravizados, né? Mas o que nós temos? Nós temos uma escrita feita por Padre José de Anchieta, que eles ganharam essa guerra, né, graças a São Sebastião, contra nós que éramos os ímpios, né, aqueles que tinham que ir para o inferno. E aí, o Marçal Tupãí, que agora acabou de ser... na verdade, ele era considerado um criminoso, né, que morreu pela ditadura militar, no período da ditadura militar, ele foi morto, né, Marçal Tupãí, mas que agora ele foi colocado como alguém que restabeleceu o seu direito de ser um cidadão e não um bandido, né? E o Marçal, ele era um Guarani Kaiowá,
E ele sempre dizia que o Brasil não foi descoberto, né? Ele foi invadido. E ele sempre lutou em defesa dos territórios, né? Que sempre foram destruídos em nome de um tal progresso que destrói e que mata. E aí nós vamos falar um pouco também sobre, a partir de agora, sobre essa invasão de Pindorama, né? Que, na verdade, construiu um currículo eurocêntrico que nos nega o tempo todo e nos desqualifica. E essa foto, né, é uma foto que foi feita no acampamento Terra Livre. Essa, na verdade, é a filha de um grande indígena, que é o Piracumã do povo Iaualapiti. A Ana Terra é filha dele, ela é Iaualapiti, e ela vai para frente na hora que esse pelotão vem para jogar gás de pimenta, bala de borracha na gente, né? E faz a mesma parada que o pai dela, alguns anos atrás, também fez, só que nesse período, quando ela faz essa parada pedindo que os guardas parassem com a violência, o pai dela já tinha faleceu de um infarto, e alguns anos antes dessa foto. Para lembrar vocês que todos os anos, em abril, os povos originários vão a Brasília, num acampamento chamado Acampamento Terra Livre, para exigir políticas públicas e direitos que são todo tempo solapados dos povos originários, né? Agora, novamente, uma luta que em defesa da demarcação de territórios no Brasil inteiro. E eu quero deixar aqui na verdade, isso é um vídeo que é da UFRJ, do Museu Nacional, que vocês podem procurar, Guerras do Brasil, e que vocês podem... são vários capítulos, começa com Ailton Krenak e o Carlos Fausto, e pode ser para vocês uma formação de graça, está no YouTube, Guerras do Brasil, que eu acho que é importante, porque a gente não vai conseguir trabalhar a Lei 11.645 se a gente também não fizer uma formação. Então, eu acho que a primeira formação que cabe é esse vídeo, né, que é dividido em capítulos, falando sobre as guerras do Brasil. E nesse vídeo, né, sobre guerras do Brasil, vocês vão ver que o povo guarani, meu povo, ele tem uma percepção de si enquanto povo há 4.000 anos, pelo menos há 4.000 anos, né? E que, na verdade, todo esse território que vocês veem aí em vermelho é o local de onde o povo guarani está. Nós estamos aqui no Rio de Janeiro, nós temos várias aldeias no Rio de Janeiro, nós estamos no Espírito Santo, nós estamos em São Paulo, na região sudeste, nós só não estamos em Minas Gerais, mas também no Mato Grosso do Sul, e em toda a região sul e centro-oeste, e também no Pará, na região norte. Então, a gente tem
todo esse local, né? Ah, mas por que o povo Guarani, que é dividido em subgrupos, né? Você tem Guarani Mbiá, você tem Guarani Kaiowá, você tem Guarani Andeva, você tem Guarani Avá. São os 4 subgrupos Guarani, né? E que faz desse povo o segundo maior povo do Brasil. Se nós colocarmos também Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia, provavelmente seremos o maior povo de toda a Biayala. E um dos maiores falantes da língua indígena guarani. Então, na verdade, eu acho que é importante as pessoas entenderem a quantidade de povos que existem. Existem muitos professores, colegas meus, que não sabiam que o povo guarani, ou que existia povos indígenas no Rio de Janeiro. E hoje nós temos várias aldeias guarani no estado do Rio de Janeiro, tanto em Maricá como na Costa Verde. Então, é importante que vocês saibam e também possam procurar esses povos em seus territórios para que vocês possam entender um pouco sobre o que é ser indígena. Mas não só nas aldeias. Nós também temos hoje, segundo o último censo do IBGE, nós passamos de 986 mil para quase 1.700.000. 1.690 e alguma coisa. Então, o que faz com que nós tenhamos aumentado muito. E, na verdade, a grande maioria dos povos originários hoje, povos indígenas, eles estão em contexto urbano. Quase 60% dessa população de quase 1.700.000 estão hoje fora dos territórios demarcados, estão em contexto urbano e em áreas que estão ainda lutando pela preservação do seu território. Então, é para a gente parar de perguntar se indígena na cidade é de verdade. Então, para dizer para vocês também que todo esse processo é um processo de esbulho de terras de territórios indígenas desde 1500. A gente continua perdendo territórios, a gente continua migrando ou permanecendo na cidade depois que perde seu território. E a gente não deixa de ser indígena, porque, como vocês podem ver no mapa, todos esses povos que estão aí estão no seu próprio território. Não é demarcar território que faz única e exclusivamente ser território indígena. Todo o território de Abiaiala é território indígena. Todo o território de Pindorama é território indígena. A contar que muitas vezes vocês ouvem uma série de palavras meio estranhas, que na verdade elas estão no tronco tupi. Então, para existir um lugar que tenha um nome em tronco tupi, ou em outro tronco, é porque foram indígenas que deram aquele nome àquele território. Então, nós continuamos em território indígena, mesmo que nós não estejamos em aldeia. Outra questão que também é muito importante para que a gente desmistifique uma série de contos da carochinha que colocaram como verdadeiro, é a gente também entender que em Abiaiala, que hoje o tal continente americano dividiu
né, esse território e não perguntou aos povos originários se aceitavam essa divisão e partilharam isso com os povos europeus, né? Então, tem espanhóis, tem portugueses, tem holandeses, tem uma série, tem franceses, né? Que dividiram o nosso território sem nos consultar. E, na verdade, quando eu falo que a Bia Yala, né, todo esse território, não existia, na verdade, uma divisão. Nós tínhamos territórios que as pessoas iam e vinham, fazendo suas trocas, fazendo suas trocas também de pensamento, de sementes. Se a gente olha hoje a floresta que nós temos aqui, a Floresta da Tijuca, né? A Mata Atlântica, ela foi sendo modificada a partir de uma série de plantas que esses povos trocavam entre si. Basta dizer que o milho guarani, quando a gente faz o nosso batizado em Amongaraí, batizado das sementes, para depois o plantio do milho, e que também é o batizado das pessoas, é por isso que o meu nome é Parareté, é no meu Inhamongaraí, no meu batizado, esse foi o nome que veio para mim, o meu nome é alma, meu nome é espírito, né? Que é feito no mesmo período que a gente também vai fazer o batismo do milho para ser plantado. E esse milho, ele foi trocado aí, ó, nessa troca que vocês estão vendo, nesse slide, entre as mulheres, né, que trocavam batata doce por milho do povo inca, né? O meu milho, o milho que a gente tem nas aldeias, que muita gente chama de milho crioulo, porque ele todo pintadinho, vem lá dos Andes, né? Nessa troca que existia o tempo todo, né? Os povos que estavam aqui, ó, no litoral, o povo Tupinambá, por exemplo, fazia o seu caminho pelos Piabiru, parando nas aldeias, né? E chegavam até essa entrada da floresta amazônica para fazer essas trocas, inclusive com o povo inca, mas também com todos os outros povos que faziam limite com a nossa parte sul, né, de Abya Yala. Então, dizer para vocês que toda essa cultura é uma cultura muito rica, né? Que tinham esse modelo de desenvolvimento, de produção, que é completamente diferente desse sistema que nós temos hoje. É por isso que, quando os portugueses chegaram aqui, o povo indígena cuidou deles, porque eles chegaram famélicos, muitos com escorbuto, e porque outros povos faziam trocas com esse povo, e só ficou muito ruim depois que entenderam que eles vieram para ficar e para nos escravizar. Foi aí que a guerra começou. Antes, não. Bom, eu costumo trabalhar com genocídio, né? Também o conceito de diáspora, né? Para esse processo de colonização e os impactos que esse processo produziu. Olha só, na época que o Courtney Moendaju fez as pesquisas sobre povos
originários, nós éramos 1.400 povos. Hoje nós somos mais de 300, mais de 400 povos, né? Falamos aproximadamente 300 línguas. Então, o que nós tivemos aqui foi um processo de genocídio. Mas nós também temos um processo de diáspora. O que é a diáspora? É quando você migra de forma forçada para outros locais. Por exemplo, eu posso dar um exemplo aqui sobre a Baía de Guanapara, que quer dizer a Baía tão grande quanto o mar. Os povos Aueu-Pitabe, que é o povo Xavante, eles chegaram aqui dentro da Cobra Grande, vindo do espaço. E eles pararam na beira de uma grande lagoa de água salgada, e ali eles deram o nome de Iteró, que em língua xavante quer dizer nossa terra. Bom, eu acho que Iteró pode lembrar vocês um nome de um local que está à beira de uma grande lagoa de água salgada chamada Guanabara, né? Porque, na verdade, é Niterói, aportuguesada para Niterói. Hoje, o povo Xavante está no Mato Grosso. Mas também o povo tucano, que também esteve aqui, e que hoje está lá na Cabeça do Cachorro, né, fronteira com a Colômbia, enfim, que, na verdade, também sofreu essa diáspora e muitos outros povos, né? Então, ou migrava, ou então você ou seria um escravo, um escravizado, ou então seria um defunto. E, na verdade, houveram vários processos que justificavam esse genocídio e o esbulho dos territórios indígenas, ao longo, na verdade, de 2026 anos, né? Se a gente colocar desde 1500 até hoje. Essa parte, né, na verdade, falando ainda sobre o território de Uruçumirim, que era o povo Tamoio, né, que na verdade era o povo Tupinambá. Tamoio nunca foi uma etnia, na verdade, Tamoio foi uma união de povos, né, que se utilizaram de esquecer as suas contendas e formar um grande povo para lutar na resistência contra os portugueses. E essa associação de moradores, né, ela fala sobre essa guerra, mas fala sobre uma guerra dos portugueses contra os franceses, chamado Batalha das Canoas, que, na verdade, não pode ser Batalha das Canoas com povos europeus, né? Então, na verdade, há sempre uma invisibilidade da resistência dos povos originários em Pindorama. Essa parte está atrás daquela do São Sebastião, né? E vocês veem aí a Guerra das Canoas, a suposta guerra que só tinha portugueses e franceses, né? Quando, na verdade, eles estavam junto com o povo indígena, tanto os portugueses, com o grupo de Temiminó, que era o povo de Araribóia, quanto a Imberê, que estava junto com o povo Tupinambá, e vários outros povos de língua tupi que fizeram a grande confederação dos Tamoios.
que tamoio não é uma etnia, que quer dizer, na verdade, aquele que chegou primeiro, ou mais antigo. Para nós, povos indígenas, nós não temos velhos, nós temos sábios. Então, os sábios são aqueles que já viveram mais. Então, eles precisam ser respeitados. Então, quando os Tupinambá falam para os portugueses, Tamui, Quererema Tamui, ele está dizendo, eu sou o mais antigo. Ou seja, vocês têm que me respeitar. Então, e aí vocês veem também o São Sebastião vestido de soldado, porque ele era um soldado dando força aos portugueses para vencerem a guerra. Então, é essa narrativa que vai justificar o genocídio de todos esses povos que estiveram aqui. É claro que nem todos morreram, né? Nós ainda temos Tupinambá no Brasil, mas não morreu quem conseguiu fugir, né? Esse debate sobre Deus e o povo ímpio acontece em toda a Biayala. Essas duas estátuas que vocês estão vendo aí, essa foto é minha, ela está na Praça de Cusco, numa igreja chamada Iglesia del Triunfo. E ela está, na verdade, na Plaza del Triunfo, que vai justificar Nossa Senhora, que vai descer no centro da praça, onde os espanhóis seriam mortos, porque os incas eram muito maior número e que eles foram cegados pela luminosidade imensa de Nossa Senhora descendo no centro da praça. E que eles fugiram com medo e ficaram muito tempo intocados. Então, chega reforços, né, para o exército de espanhóis e eles conseguem ganhar a guerra, né? E aí, eu vendo essa imagem, eu tirei uma foto e perguntei aos peruanos que estavam ali na praça quem era o demônio de pele vermelha. E eles disseram para mim que simbolizava o povo inca. Então, mais uma vez, essa narrativa cristã que coloca o bem contra o mal. E o mal são os povos originários. Esse processo ele vai acontecer em todo processo, não só enquanto nós vamos ser colônia, mas também o processo em que nós fomos império e depois quando nós viramos república. E sempre toda política sempre foi a de retirada de territórios dos povos originários para o progresso, né? Marechal Rondon, né, que também era indígena, ele no início ele acreditava que os indígenas deveriam ser anexados ao restante dos povos, né, para que eles pudessem continuar vivendo, porque sabia que o homem branco queria, né, o não indígena queria, era, na verdade, os territórios. Quer seja para você retirar ouro, quer seja para você fazer hidrelétrica, quer seja para você
fazer tudo o que eles quisessem para produzir riqueza, quer seja de monocultura, criação de gado. Mas depois ele percebeu que os povos originários, se eles fossem para a cidade, eles estariam, na verdade, sendo mais uma mão de obra de baixa qualidade e passando fome e morando nos complexos favelísticos ou nas periferias. Então, ele mudou de ideia com relação a esse processo. Essa expansão econômica no processo da República, ela queria ampliar as fronteiras, né? E que, na verdade, essas fronteiras era o interesse do capital, né? Fazenda de café, a pecuária, a extração da borracha, depois as linhas telegráficas, as ferrovias, construção de vilas e povoados, que quando você começa a fazer todo esse processo, as cidades também vão chegando, né? E as terras, os territórios indígenas eram considerados como áreas vazias, quando, na verdade, esse processo demográfico, ele sempre existiu, processo demográfico indígena, né? E os processos demográficos das cidades vão rompendo essas barreiras e vão soterrando esses territórios originários, né? Então, todos os indígenas que resistiram a esse contato foram sendo encurralados por essa expansão e foram migrando, ou então morrendo. Na verdade, essa resistência, né, no período da República, né, na verdade, vai ter a luta armada, né, onde nós éramos os povos que inquestionavelmente eram donos da terra, e hoje, quando a gente reocupa esses territórios, nos tratam como se nós fôssemos invasores, né? Como se nós não estivéssemos ali todos esses milhares de anos, né? Então, esse processo de colonização foi fazendo as pessoas acharem que nós não tínhamos direito à terra e que a terra não era bem trabalhada, né? Porque precisava ter o progresso. Então, o que eu quero que vocês pensem quando a gente fala sobre isso é que progresso foi esse e o que esse progresso garantiu para nós hoje. Quer seja, desde o período de colonização até os dias atuais, foram destruindo as florestas, foram destruindo os rios, foram destruindo montanhas, foram destruindo vales. E o que isso tem gerado de qualidade para nós que vivemos aqui? Eu acho que essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. É preciso fazer também, pensar o que todo esse desmatamento que tem havido por conta de petróleo, agora por conta de terras raras, por conta de uma série de outras questões, tem garantido em qualidade de meio ambiente para nós humanos. Existe um livro que eu acho que é muito bom para as pessoas entenderem um pouco o que a ditadura militar significou para nós, povos indígenas, que é Os Fuzis e as Flechas, do Rubens Valente. É um livro que vai falar muito sobre
Quantos indígenas a Comissão da Verdade, ela só fez, se não me falha a memória, 12 aldeias. 12 aldeias apenas. E nós somos milhares que morremos. Eu quero que eles façam a Comissão da Verdade em cada aldeamento desse país, porque a memória viva dos nossos Tiramões continuam ao longo do tempo, ao longo dos anos. E aí a gente vai ver o que foi esse genocídio do período da ditadura militar também. Então, o que eu quero dizer para vocês é que nós não aparecemos como deveríamos aparecer nos livros didáticos, porque eles vão ter que contar essa história. Aqui vocês veem a Guarda Rural, uma guarda que foi criada pela ditadura militar de povos indígenas para trazer pessoas indígenas como pessoas que precisavam morrer porque eram inimigos do Brasil, que estavam lutando em defesa de seus territórios, né? Essa unidade de segurança foi criada, né, estrategicamente pelo regime militar, né? E assim ele continuava os planos de expansão. No interior, né? Pelas reservas amazônicas, pantaneiras, enfim. A gente precisa fazer uma incursão dentro desses livros, sabe? Ouvir mais, pesquisar mais, para que a gente possa entender por que nós sofremos esse apagamento. E, na verdade, eu mostrei tudo isso para dizer para vocês que a consequência dessa epistemologia do norte, ela faz com que nós não tenhamos nenhuma empatia quando nós vemos o povo indígena em retomada dos seus territórios. Porque é um currículo que vai falar não sobre a resistência do povo brasileiro frente a todas as lutas que tiraram direitos desses povos, mas o que garbosamente Dom Pedro, Dom João VI e todos os outros, né, fizeram no nosso país. Então, é fundamental que a gente descolonize esse currículo. E é por isso que eu trago para vocês essas teorias, né? As teorias anticoloniais, né? Como é que isso começa? Né? Quem são os precursores desse tipo de conceito que vai modificar, que precisa modificar o nosso currículo? Porque quando a gente vê a quantidade de história, principalmente da história, mas não é só da história, né? Quando a gente fala, por exemplo, em literatura, quem é que trabalha literatura indígena? Nós temos vários literatos indígenas, mas a gente prefere trabalhar os eurocêntricos, os não indígenas. E também os negros, né? Também muitos não trabalham. Indígenas, então, muita gente acha que nós não temos, né, pessoas que possam
eles possam trazer para as aulas de literatura. Bom, e aí esses conceitos, né, para mim, primeiro anticolonial, eu prefiro falar anticolonial por conta do Nego Bispo. O Nego Bispo falava contra-colonial, né? Então, a gente tem que dizer, né, do que nós estamos falando. Nós estamos falando que a gente não quer mais trabalhar simplesmente os colonizadores, né? A gente quer trabalhar aqueles que estiveram aqui, aqueles que chegaram, escravizaram e depois lutaram pela sua independência, pela sua liberdade. Então, é sobre isso que a gente precisa também trabalhar. E, para mim, o primeiro decolonial é o Paulo Freire, né? Ele, na verdade, quando ele foi um pedagogo, ele trabalhou em escola. Ele não queria fazer com que os alunos aprendessem rápido. Não era isso que ele queria. Ele queria que os alunos lessem o mundo. E o que é ler o mundo, gente? Ler o mundo é exatamente a gente ouvir primeiro. O que os nossos alunos trazem das suas famílias? O que eles trazem como vida, como experiência de mundo? De onde eles vêm? Como é que é a vida dessas pessoas? Que tipos de sabedoria eles têm e que também é pertinente ao currículo? Fazer com que eles se sintam não como num lugar que não foi feito para ele, mas num lugar que possa fazer com que ele entenda que esse mundo também é dele e que a vida dele precisa ser respeitada e levado aquilo que ele tem de pensamento e de cultura para ser trabalhado dentro das escolas. Isso é ler o mundo, sabe? Entender, né? O que todo esse processo fez conosco. Por que muitas vezes eu tenho um projeto há 11 anos chamado Agosto Indígena, no CIEP 201, Arão Steinbrück. Você não vai ver nenhum indígena se autodeclarando na escola sem que ele tenha passado por um processo de imersão em que ele veja que a cultura indígena é algo que a gente precisa respeitar, que ela é importante, que ela ensina muita coisa. E aí, depois disso tudo, depois de um ano, porque o Agosto Indígena ele não começa em agosto. O Agosto Indígena começa em março e vai até outubro, novembro, às vezes até dezembro. Então, a partir desse processo de imersão, eles chegam próximos e dizem: professora, a minha família é indígena. Então, professora, meu avô é indígena, ou a minha avó, ou a minha mãe. Professora, então quer dizer que eu posso dizer que eu sou indígena porque eu não nasci na aldeia? Então, isso é mostrar para eles que eles podem ter orgulho do local de onde eles vêm. E ler esse mundo que foi construído para que ele apagasse esse processo, essa raiz. Então, essas são questões que, quando esses decoloniais, né, começaram a trabalhar essas questões, foi exatamente nesse objetivo: fazer com que as pessoas não se sintam um ser de segunda categoria, que só os europeus é que estão no topo
da cadeia humana e que eles são o suprassumo. Nós somos só colonizados e temos que abrir mão de todas as nossas riquezas para eles, porque isso é o tal progresso. Então, essas são questões fundamentais como professores para a gente levar para a nossa sala de aula, para o nosso currículo. Ah, mas eu posso falar isso em matemática? Pode sim. Hoje nós temos no YouTube muitos debates do D'Ambrosio, que fala sobre etnomatemática. A minha orientadora do doutorado na UF, a Maria Cecília Fantinato, ela é da etnomatemática e ela foi orientanda. Na verdade, ela foi minha orientadora e ela foi orientanda do D'Ambrosio. Então, são pessoas que descolonizam a matemática, descolonizam a geometria, mostra que o grafismo, para fazer um colar, uma pulseira e uma série de os adiacá, que são os cestos do povo guarani ou de todos os outros povos, está embutida ali uma matemática, que não tem esse nome para os povos originários, mas tem o pensamento do que é toda essa cultura que não foi o homem branco que ensinou aos povos originários. E aí nós temos, olha, o Frantz Fanon, né, que vai falar dos traumas psicológicos que esse racismo colonial ele produz na gente, né? E eu posso falar de uma dor, né, de trauma que eu já sofri muitas vezes, as pessoas dizendo que eu não sou indígena porque eu não nasci na aldeia, né? E de uma forma muitas vezes muito violenta. Isso produz trauma, isso produz adoecimento psicológico, não só nos adultos, mas nas crianças. Você tem o Aimé Césaire, né, que vai falar sobre movimento de negritude. Você tem a Lélia Gonzalez, que vai falar sobre o feminismo negro, né, e a crítica dessa colonialidade na América Latina. Então, você tem muitos decoloniais, né? E quer seja, cada teórico vai colocar um nome, né? Um vai falar decolonização, outro vai falar decolonialidade, outro vai dizer descolonialidade, a contracolonização, que é do Negro Bispo. Mas, enfim, esses conceitos são interessantes para vocês também poderem ler, poderem debater, para poderem levar para dentro da sua sala de aula um outro tipo de currículo, né? E a decolonialidade, né, de um teórico, né, que é peruano, né, que é o Quijano. E Aníbal Quijano, ele vai falar sobre a colonialidade do poder, né? Porque, na verdade, a gente passou por vários processos. Depois que você tem a colonização, eles saem daqui, né? Mas eles deixam todas as suas teorias aqui, que a gente usa como cartilha, né? Uma cartilha inquestionável até os dias atuais, né? E aí, essa colonialidade, né, vem primeiro com a colonialidade do poder, depois a colonialidade do ser, e depois a gente vai entender que é preciso descolonizar. Então, leiam o Aníbal Quijano,
que vai falar sobre essa questão da colonialidade do poder, e vocês vão poder entender e começar a questionar por que muitas vezes a gente não ouviu falar isso em vários lugares que nós tivemos formação. O Mignolo vai falar sobre a decolonialidade, né? E também sobre a colonialidade do saber. O que é a colonialidade do saber? É exatamente que é considerado ciência só a ciência eurocêntrica. E que, por exemplo, tudo aquilo que o meu povo tem, que os nossos povos originários têm como ciência, vai ficar como crença, vai ficar como folclore, né? Vai ficar como besteira, né? Então, mas ninguém fala que vários laboratórios europeus vieram para dentro das nossas aldeias, fizeram amizade com os pajés, com os caciques, pegaram tudo aquilo que os pajés tinham de ervas, de raízes, de rezas, né? Levaram para fora do país essas ervas, essas raízes, esses venenos, isolaram o princípio ativo, fizeram seus remédios e hoje a gente toma, mas ninguém fala de onde eles vieram. O Maldonado Torres, que é de Porto Rico, vai falar sobre essa colonialidade do ser, né? E essa ideia central vai focar exatamente no colonialismo, né? Que vai afetar a própria existência, a psique das pessoas colonizadas, que se sentem inferiores. E também gerar esse sentimento, né? De ser um ser de segunda categoria. Negação da humanidade, né? E a população, das populações, frente às populações não brancas, né? Então, essas populações não brancas, né? Indígenas, negros, pardos, que têm pardos miscigenados do povo negro e miscigenados do povo indígena, que vai se colocar como alguém abaixo do povo branco, do povo europeu, né? Então, essas são questões fundamentais para a gente pensar. E para a gente mudar também a forma de entender que o currículo precisa mudar. A Catherine Walsh, ela vai falar muito em como aplicar esses conceitos, porque a gente não pode ficar só no conceito, a gente tem que partir para a ação. E é essa política, né, da interculturalidade crítica e como ferramenta, e também partir para a ação, ressignificando o nosso currículo, é fundamental para a Catherine Walsh. Ela fala sobre isso e vocês podem ver vários trabalhos da Catherine que vocês podem também ler, também baixar, e eu acho que alguns estão em PDF. Também existem aquelas que vão falar sobre a questão de gênero, né? Então, defender sistema de gênero binário, homem e mulher, que foi imposto, isso foi imposto pela colonização, pelo processo de colonização, né? Para destruir as organizações sociais indígenas e africanas, porque nós não tínhamos essa questão de gênero como é colocado hoje. Por exemplo, a questão homossexual. Nós tínhamos várias palavras para vários tipos de homossexualidades dentro dos corpos indígenas. Os africanos também tinham uma série de outras
pensamentos sobre essa questão sexual. E a gente não via isso como algo que precisa matar, né? E olha só o que hoje acontece na sociedade. Que precisa bater, que precisa excluir. Então, a Maria Lugoni, ela vai trabalhar essa colonialidade de gênero, porque quando os portugueses chegaram aqui, a questão de gênero aqui era outra. E aí eu quero chegar também no conceito, né, filosófico do Ailton Krenak, porque ele também fala de decolonizar. Então, vou pedir licença para ler o que ele coloca, né? Decolonizar implica não classificar outras epistemologias como secundárias ou folclóricas, que é o que acontece com o povo indígena. Fala que nos equivocamos ao crer que existia uma única forma de humanidade, sendo que muitos povos continuam a ser encarados como sub-humanidades. Tanto é que quando a gente morre, eu não vejo as pessoas terem aquele sentimento, sabe, de tristeza, de revolta, quando a gente coloca isso na internet, por exemplo. Parece que todo mundo entende que nós somos o povo que merece morrer. Eu não vejo nenhuma revolta, sabe? Isso é algo que nos deixa extremamente preocupados. Então, sendo que muitos povos continuam a ser encarados como subhumanidades, dentre eles os quilombolas, indígenas, caiçaras e aborígenes, onde toda a sua diversidade é forçada à homogeneização pelo projeto político epistemológico da colonialidade. Então, a gente precisa homogeneizar todo esse pensamento, colocando isso num dia de folclore, colocando isso como algo de crendice. E aí a gente chega ao Nego Bispo, né? Contra a colonialidade. Esse conceito vai ser desenvolvido por ele, né? Que era um quilombola intelectual, Antônio Bispo dos Santos, que nos deixou há pouco tempo. E qual é o conceito que ele defende, né? É partir do modo de vida. O que é esse modo de vida? É basear os saberes na ancestralidade. Eu falo para os jovens, gente, ouçam seus avós, ouçam seus pais, suas mães, e perguntem para eles o pensamento que eles têm sobre a vida, sobre tudo. É assim que a gente faz. Eu já disse que nós não temos velhos, nós temos sábios, e são os sábios que tecem esse caminho ao longo de suas vidas e que vai passando para cada geração aquilo que recebeu de toda a ancestralidade que estava atrás deles. Então, esses saberes, né, são baseados na relação com a terra, que é a condição primária do pensamento quilombola indígena, e vai se contrapor ao colonialismo, mas também é um processo de observação da natureza. A natureza nos ensina muito, nos ensina diversidade, nos ensina estações, nos ensina o tempo de cada coisa. E o Nego Bispo tem tinha não, porque para mim pessoas assim, elas nunca morrem, elas continuam vivas. Ele tem, né, um pensamento que é a terra dá, a terra quer. Eu quero que vocês pensem profundamente o que é que Nego Bispo quis dizer
com a terra dá, a terra quer. E eu quero que vocês coloquem no chat o que vocês entenderam sobre essa máxima de Nego Bispo. A terra dá, a terra quer. Eu quero deixar aqui também, né, que todo esse processo de colonização, não só do pensamento, mas sobre os vultos que estão nas cidades, sobre as obras de arte que estão nos museus, e todas as outras questões, colonizam nossa percepção de quem nós somos, coloniza o nosso pensamento do que eles são, mas produz morte e genocídio. E etnocídio, quando nos negam o direito de nós sermos quem nós somos. Então, a Comissão Nacional da Verdade, né, colocou 8.000, ao menos 8.350 indígenas que foram assassinados entre 46 e 88. Né? Essas investigações, eles vão colocar 2 tipos de período que são fundamentais no processo de assassinato, né? E que, portanto, a gente trata isso de violação do direito dos povos indígenas, né? Uma coisa é a omissão do Estado, né? E a outra coisa, os tratados que foram produzidos, que violaram nossos direitos. O ato institucional número 5 é a criação da Fundação Nacional do Índio, que também foi um período de muita violência produzida pelo próprio Estado, né? Que foi responsável por esses homicídios, né? Que durou de 1º de abril de 64 a 15 de março de 85, mas não parou aí. A omissão do Estado até hoje produz muita violação de direitos indígenas. É lembrar o que aconteceu com os Yanomami e o que está acontecendo ainda em várias aldeias que têm seus territórios invadidos pela mineração de ouro, que destrói vidas, destrói povos e destrói o direito de outras vidas, que são os nossos irmãos que vivem nos rios, que vivem nos mares, que vivem nas florestas. E aí, eu termino aqui a minha conversa com vocês, e eu espero que agora a gente possa partir para um diálogo, para um debate, porque é muito ruim falar sozinha, é muito ruim a gente não saber o que as pessoas estão pensando. Muito obrigada, professora Marise. Foi uma excelente apresentação, tivemos muitos elogios aqui no nosso bate-papo. Algumas considerações também, né, como a Gilmota colocou, que infelizmente ainda a gente desconhece a nossa própria história, né? Outras pessoas colocaram a questão que infelizmente também nas escolas, os povos indígenas ainda são trabalhados como folclore, né? Então, a gente precisa ainda desmistificar muita coisa, né, que a gente aprendeu, né, na nossa formação. É uma luta incessante, mas é isso, a gente precisa conhecer a nossa história para poder fazer as modificações e as transformações necessárias, né? E aí a gente tem um tempinho para a gente fazer algumas perguntas que já foram
trazidas ao longo da sua fala, mas que eu gostaria de lhe pedir para que a gente pudesse ratificar, né, essas informações. Então, eu trago 3 perguntinhas. A primeira é assim: quais estratégias podem garantir que a legislação não seja apenas normativa, mas efetivamente aplicada no cotidiano escolar? A segunda: que possibilidades a Lei 11.645 de 2008 abre para a valorização das culturas indígenas dentro da escola? E, por fim, como o território e as identidades locais podem ser incorporados às práticas pedagógicas para fortalecer a luta indígena? Mônica, eu vou te pedir para você fazer uma pergunta por vez. Tá ótimo. Não pode falar a primeira. Tá bom. A primeira é assim: quais estratégias podem garantir que a legislação não seja apenas normativa, mas efetivamente aplicada no cotidiano escolar? Então, sobre essa questão, eu acho que essa pergunta é a pergunta que não quer calar, né? Então, a primeira coisa é a gente fazer o que nós estamos fazendo hoje, né? Formação. Garantir alguns espaços onde você possa fazer pesquisa. Porque, na verdade, é formação, formação, formação. E aí, a partir daí, você começar a ver em que momento você pode colocar a questão indígena dentro daquilo que você trouxe para a sua aula. E, a partir daí, aí o céu é o limite, porque eu acho que para que essa lei ela consiga pegar de verdade, a gente primeiro precisa desconstruir essa visão de que a gente tem que falar da mulher no 8 de março, a gente tem que falar do povo indígena no dia 19 de abril, a gente precisa falar do povo negro no 20 de novembro. A gente precisa falar ao longo dos 200 dias letivos sobre essa questão. Mas, para isso, é fundamental que as pessoas façam formação, que as pessoas pesquisem. E, a partir daí, a gente vai começar. No início vai ser difícil, mas a gente vai fazendo, e aí a gente vai conseguir garantir que cada vez fique mais fácil. Porque, olha, no colégio que eu tenho o Agosto Indígena não é feito na sala de aula. O Agosto Indígena é feito no auditório, lá embaixo, dentro da aldeia, porque a gente leva os alunos para dentro da aldeia para conversar com as pessoas. Enfim, é fora daquele espaço que fica um atrás do outro, ou então a gente está em círculo, está vendo um filme e depois tem o debate, ou seja, o céu é o limite. Nós somos pessoas que pesquisam o tempo todo. O professor, ele é um pesquisador natural. Então, é fundamental que a gente faça isso e comece de algum lugar. Eu coloquei aí. Você pode falar isso na literatura, no português. Nós temos tantas palavras em Tupi-Guarani no português. É só as pessoas pesquisarem. Existem hoje, online, uma série de dicionários em Tupi-Guarani. Então, isso é pesquisa. Então, aos pouquinhos, vocês vão começando, daqui a pouco, vocês já estão correndo, daqui a pouco vocês já estão voando. É assim, ninguém nasce sabendo. Verdade. Bom, a segunda pergunta: que
possibilidades a Lei 11.645 de 2008 abre para a valorização das culturas indígenas dentro da escola? Exatamente tudo isso que eu acabei de colocar. E aí, você sabe o que eu fazia com meus alunos? Eu trabalhava eles ao longo do ano. No final do ano, a gente fazia uma exposição para a escola inteira. Ali eles colocavam tudo que eles queriam, tudo aquilo que eles estiveram pesquisando. E aí a escola inteira ia ver. Tá entendendo? Então, você vai valorizando, porque quando você coloca essas questões na prática, na sua sala de aula, e depois lá embaixo, os alunos começam a romper o silêncio e dizer: olha, minha família tem indígena. Ó, eu não sabia que eu podia dizer que era indígena na cidade, morando ou tendo nascido na cidade. É assim que eles vão rompendo essas barreiras produzidas pelo colonizador e que a colonialidade alimenta até os dias atuais. E a terceira pergunta: como o território e as identidades locais podem ser incorporadas às práticas pedagógicas para fortalecer a luta indígena? Então, olha só, nós temos... eu estou em Duque de Caxias. Em Duque de Caxias, só um exemplo que eu vou dar, que eu fiz isso muito com meus alunos. Tem uma feira. Tem uma feira ali perto da estação do trem, que lá você compra ervas para banho, para chá, para cabelo, você compra erva para tudo. E aí o que eu fazia? Eu levava meus alunos lá para conversar com aquelas pessoas da barraca. E aí eles descobriam conhecimento tradicional ainda em Duque de Caxias, que é o conhecimento dos povos originários. Mas eu também levava para ver, olha só, aqui a gente pode comer tapioca aqui, ó. Você entra aqui, ó, você vai comer tapioca. Tapioca é o nosso pão. É indígena. E aí eles vão começando a ver. Mas também na praça você compra milho cozido, quentinho. Ou então milho assado, também iguaria indígena. Então eu vou mostrando para eles que essa cultura... mas isso é cultura nordestina. Eu falei assim, olha só, deixa eu dizer para vocês. A segunda maior região de indígenas no Brasil é a região Nordeste. Só perde para a região Norte. Muitos nordestinos que têm ancestralidade indígena também vieram para cá. Mas também não é só deles, também é daqui. Porque o milho é nosso. Milho é nosso. É de toda essa região. A mandioca é nossa. É de toda essa região. Eu tenho mandioca plantada no meu terreno pequenininho. Mas está lá. Né? Alguns remédios. Né? Então, na verdade, eu vou mostrando a eles, por exemplo, você sabe o nome do 3º distrito de Caxias? Professor, eu sei, é em Bariê. Eu falei, vocês conhecem Bariê? A gente conhece. E em Bariê, quando for a poça, aí, professor, a água não presta. Eu falei, mas por isso que o nome é em Bariê. Porque I é água, U é água. Em Bariê é ruim, água que não é boa para você beber, para uso. Então, eu vou mostrando para eles os conhecimentos. Vocês conhecem Saracuruna? Conheço Saracuruna. Vocês sabem por que tem esse nome? Não sei. Porque lá era o local onde vivia a saracura una, a saracura preta. Professora, mas lá tudo é cimentado. Por quê? Quando começou a vir
as cidades invadirem os territórios, começaram a acabar com todas as regiões alagadiças. E aí a Saracura, Una, ou morreu ou migrou. E aí eu trabalho toda essa relação de território, trabalho como é que o tal progresso poderia ser diferente se não tivessem destruído toda a nossa mata, todos os rios, enfim. O Rio de Janeiro tem 300 rios, todos eles são poluídos. Então, ali você começa a trabalhar também outras questões, sabe? Então, é pesquisar, é ver o que é o seu território. Olha aqui, Iguaçu. Por que Nova Iguaçu tem esse nome? Porque esse território é um território de muitas águas. É água, o rio. O Açu é grande. Então, existia o rio Iguaçu, que ainda existe, mas ele era um rio navegável, passavam navios por aqui. E ele tinha vários afluentes. A gente precisa trabalhar essas questões em geografia. Trabalhar o que nós perdemos sobre essa questão. Sabe? Trabalhar em história, trabalhar em português, pegar um texto falando sobre isso, trabalhar a gramática com esse texto. Sabe? Vamos trabalhar poesia. Eu quero que vocês façam uma poesia sobre o Rio Iguaçu. Sobre os povos que viviam em Iguaçu. Sabe? Então, tem muita coisa para fazer. Mas as pessoas precisam estar abertas para entender que isso é currículo, que isso é ciência e que isso garante que os nossos alunos tenham um sentimento de pertencimento ao território que ele vive. E que ele passe a ter respeito e amor a esse território. Isso aqui não é um território de passagem. Isso aqui é um território de muita história. A gente precisa se apropriar disso. A professora Verônica Cunha, a professora Marise, colocou assim: eu fui criada na Baixada Fluminense Queimados. Felizmente, não perdi as minhas raízes afro-indígenas. Tenho horta, ervas medicinais, aprendi a olhar a lua, etc. Obrigada, Marise. Sou privilegiada por estar em uma escola do campo hoje. Gostaria que você estivesse em minha escola. A escola da professora Verônica fica em Jaceruba. E é isso, professora Marise. Realmente você trouxe uma mensagem muito pertinente a essa temática que nós tratamos hoje. Vulneráveis para quem? Minorias para quem? A gente precisa desconstruir esses conceitos tão arraigados em nossa sociedade, né? A gente precisa dessa perspectiva decolonial, porque a cultura é diversa, né? O povo brasileiro é diverso. Então, a gente precisa realmente se imbuir desse conhecimento, pesquisar bastante, né? Levar para os nossos alunos, promover essas reflexões, esse debate, né? Em sala de aula. Bom, professora Marise, e a todos também, nós já vamos nos encaminhando para o final, e aí eu gostaria de lhe pedir que você deixasse para a gente assim, uma frase ou uma palavra que sintetizasse o que você trouxe para a gente hoje. E aí, enquanto você vai pensando, a gente vai colocar aqui no link, o link da presença e certificação no bate-papo. Tá bom, pessoal? Por favor, preencham. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão em relação ao link, é só entrar em contato com a casa do professor, tá bom? Com o WhatsApp da casa do professor. O link já está aí para preenchimento. E aí a senhora fica à vontade, tá bom, professora Marise? Tá, eu vou só dizer para vocês uma coisa. Nós estávamos indo para a primeira marcha de mulheres indígenas e a gente tinha conseguido um ônibus para nos levar até Brasília. E aí tinha uma fotógrafa alemã que mora em Santa Teresa e ela pediu uma carona, a gente tinha uma vaga, conversamos com o motorista e ela pôde ir conosco. E aí eu perguntei a ela, mas você mora aqui no Rio de Janeiro? Para provocar.
Você mora aqui no Rio de Janeiro? Poxa, mas você é alemã, na Alemanha tem tanto projeto social, vocês têm muito mais coisa, direitos sociais que nós temos aqui no Brasil. Você está aqui por conta de quê? Aí ela virou para mim e falou assim, porque aqui vocês têm diversidade. A Alemanha acabou com as línguas faladas dos povos originários da Alemanha, porque em todo lugar teve, ou tem ainda, povos originários, tá? Na Europa também. E eles acabaram com isso tudo. Hoje nós somos um grupo homogêneo. Vocês ainda têm diversidade, isso é tão rico. Vocês têm que ter muito orgulho de nós termos quase 400 línguas faladas, mais de 300 povos indígenas, de etnias diferentes. Isso é coisa de orgulho, gente. Não é vergonha falar tupiniquim como se isso fosse algo ruim ou de baixa categoria. Tupiniquim é um povo do tronco tupi-guarani que é muito guerreiro. Eles existem até hoje. Né? Não é aquela organização Tabajara, e como se fosse uma coisa ruim. Os Tabajaras é um povo forte e guerreiro do Nordeste. Sabe? Então, a gente tem que parar de falar coisas que a gente nem sabe de onde vem, mas que o racismo está embutido ali. Então, o que eu quero deixar de fala final é dizer para vocês que professores trabalham com pessoas. Não somos um mecânico que pode destruir uma peça e fazer ela de novo e colocar no lugar. Quando a gente destrói um sonho, quando a gente destrói orgulhos, a gente está destruindo parte de um ser humano que nunca mais conserta. É muito difícil consertar pessoas humanas, sabe? Então, levem o que há de melhor em vocês, façam com que esses alunos sonhem, não deixem eles perderem os sonhos. Quando perdem os sonhos, eles perdem parte do seu espírito. E, muitas vezes, se perdem para sempre. Então, ame o que vocês fazem e utilizem isso para descolonizar esse nosso território de Pindorama. A Veté, muito obrigada, e a Gudjevete, gratidão para quem luta, porque eu continuo lutando. Eu estou aposentada, mas continuo lutando. Perfeito. Parabéns também, professora Marise, pelo seu trabalho, né, pela sua dedicação a essa causa tão necessária, nobre e importante, né? Perfeitas as suas colocações. Nós aqui agradecemos, né, mais uma vez, professora, ter aceito o convite da Casa do Professor, por estar aqui conosco nesta tarde, e seja sempre bem-vinda, né? Você trouxe muito conhecimento e muitas indagações para a gente. Com certeza a gente vai sair daqui querendo conhecer um pouco mais a fundo, né, pesquisar mais sobre toda essa questão, principalmente sobre a lei, né, que a senhora nos apresentou hoje. Só uma observação, o link está no bate-papo aqui mesmo, onde vocês escrevem, né, suas mensagens, o link está aí. É só, quem não conseguir acessar, é só copiar, como a gente já escreveu, copia e cola na barra de ferramentas, né, abre mais uma barra, que vai levar para o link direitinho, tá bom? Então, a gente agradece mais uma vez a todos vocês por estarem aqui conosco também, compartilhando conhecimento. Agradecemos a secretária de Educação, Maria Virgínia, e a diretora da Casa do Professor, Renata Santana, por se preocuparem em trazer para nós formações atuais com especialistas, né, que são referência no assunto. Enfim, por toda essa capacitação que, como bem diz a professora Marise, é de real necessidade, né, de extrema importância para a ação docente.
E é isso, pessoal. Continue acompanhando a Casa do Professor, a nossa programação nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook da Secretaria de Educação, também no WhatsApp da própria Casa do Professor. A gente está começando o mês de abril, já demos o pontapé inicial nesse mês com a nossa querida Marise, aqui falando conosco nesta tarde, mas a gente também tem bastante coisa boa ao longo do mês de abril. Lembrando que as nossas lives ficam agora gravadas no YouTube da Casa do Professor, que é @casadoprofessor.nova Iguaçu, sem cedilha, tá? E é isso. Acessem quando quiser, revejam, compartilhem com quem não pôde estar aqui ao vivo com a gente e participem sempre, porque a participação de vocês é a nossa razão de fazer com que a Casa do Professor exista da melhor forma possível. Professora Marise, mais uma vez obrigada, gratidão também, e obrigada a todos, e até uma próxima oportunidade. Fiquem Eu agradeço vocês todos, né? Tanto os professores que estão aqui, quanto você, Mônica, quanto a Casa do Professor, quanto a Secretaria Municipal de Educação e todas as pessoas envolvidas nesse projeto que é fundamental. Obrigada mais uma vez. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.